Então, boa tarde a todos. Agradeço muito o convite de estar aqui. Acho que é muito prazeroso, né, esse estudo conjunto, né, o entendimento nosso da modernidade brasileira nas obras relacionadas com a tecnologia do concreto. E venho apresentar o método, projeto e conservação da obra pré-fabricada de Lelé, no caso do módulo Yansan. Bom, Lelé, muitos conhecem, né? É um arquiteto que, além de toda a genialidade, né, como construtor, né, hábil na utilização de diversas tecnologias, também era um grande humanista, né? E essa humanidade na obra de Lelé se vê no canteiro, na arquitetura, nos usuários, nos trabalhadores, enfim. Está presente na obra dele. E eu venho falar especificamente de uma determinada fase, que é uma fase que nós damos atenção especial agora, pelo risco. É uma fase em que estão as escolas de 2 pavimentos, muitas delas aqui em Salvador já demolidas, com alguns exemplos dentro do campus universitário da UFBA. São as escolas padrão FAEC, né, que são da segunda metade da década de 80. Então, o Lelé, desde Brasília, trabalhou bastante com diversos materiais e técnicas, né, como a madeira, o metal, né, o concreto. Mais tarde, ele elabora, a partir dos conhecimentos já de argamassa armada do Grupo de São Carlos, e desenvolve a tecnologia da argamassa armada. Depois vindo também a trabalhar com os metais e as chapas dobradas, né, que tem a sua expressão na obra final, né, da trajetória profissional dele. Essa é uma imagem do Lelé diante da fábrica da FAEC, a fábrica de equipamentos comunitários, uma das fábricas aqui em Salvador. Então, aqui a gente tem a fábrica e o produto, né? A escola propriamente. A origem do concreto, a gente já viu rapidamente aí com as apresentações anteriores, está no século XIX, com as embarcações de Lambô. São também essas as referências iniciais que se tem da argamassa armada. Então, assim, a argamassa armada tem a mesma origem do concreto armado, a princípio usada para embarcações. O Lambô patenteou a fabricação dessas embarcações em concreto e participou de exposições universais apresentando isso em Paris. A partir da apresentação desse trabalho, se desenvolveu as tecnologias do concreto armado, assim como do ferrocimento. Essa patente do Lambô, ele define o ferrocimento como um aperfeiçoamento de material de construção a ser usado como substituto da madeira em construções navais e arquitetônicas, e também para finalidades domésticas, onde a umidade deve ser evitada. E descreve como uma rede ou conjunto de arames ou barras metálicas cimentadas juntas com cimento hidráulico, de tal maneira a formar vigas e pranchas de qualquer tamanho desejado. Então, essa é a ideia inicial da patente de Lambô. As embarcações fabricadas após isso são de grandes dimensões, de grandes formas também, uma outra estrutura, né, como a gente também viu chamar a atenção nas apresentações, uma outra estrutura, a estrutura das formas. Então, são esses grandes volumes construídos a partir dessa tecnologia, também usada em embarcações de guerra. E como é impossível deixar de mencionar o NERV nessa trajetória, né, falando da tecnologia do ferrocimento, que faz uso da pré-fabricação em ferrocimento para edifícios, né, para arquitetura, né, para estruturas na engenharia. O que o NERV traz a partir da década de 40, principalmente, com grande desenvolvimento, é o que se chama de uma pré-fabricação estrutural. Não são mais elementos que vão compor uma obra, mas a própria obra toda pensada a partir dessa lógica. Então, a pré-fabricação estrutural, que consiste em construir um complexo resistente composto de elementos pré-fabricados estaticamente vinculados. É um corpo único, né? Também a gente viu isso na apresentação do professor Ricardo.
Uma solução que é restrita a um número limitado de elementos típicos repetidos, já aparece aí já a repetição, quando a gente fala de pré-fabricação estrutural em NERV, é para que fosse economicamente viável. Ele também perseguia arduamente essas questões de custo e tempo, né, para minimizar o custo e o tempo da obra. Também o NERV era responsável por todo o processo, né, de fabricação, transporte e montagem, como uma questão de controle de qualidade. Então, essa é a obra do Palácio do Lavoro, em Roma, muito conhecida, já vista também aqui, o uso de pré-fabricados em argamassa, a princípio ferro-cimento, aparece aqui, nessas estruturas que são ligadas por nervuras moldadas em loco. Então, é uma subdivisão e distribuição uniforme das armaduras no concreto, criando um material diferente do concreto armado comum. Então, há uma distinção aí com relação à armadura difusa e teor de cimento, principalmente, né? Então, esse novo material, denominado ferro-cimento, deve ser um material homogêneo, isotrópico, elástico e resistente à tração e compressão. São detalhes da cobertura do Palácio de Turim, que a gente vê os detalhes, também com entrada de luz zenital. Outras obras do NERV são também de fundamental importância, né, para o entendimento das potencialidades do ferro-cimento. Muitos dos hangares, né, das obras construídas por ele, têm uma composição de elementos estruturais pré-fabricados in situ, né? São estruturas resistentes pela forma, com pequenas espessuras, desde o NERV. Ele faz ensaios de caracterização, participa de todas as partes do processo de construção, tem uma questão de elaboração formal e largo uso de elementos pré-fabricados com atenção a restrições orçamentárias, busca por reduzir o uso do cimento, madeira e aço, e no final da guerra ele havia desenvolvido um material como o ferro-cimento e uma nova técnica, a pré-fabricação estrutural. É importantíssimo também para entender a obra do Lelé essa passagem pelo grupo de São Carlos, né, como aparece no clássico livro do Anay, o Frederic Schill, que desenvolve aí estudos, participa desse projeto, que é a rodoviária de Florianópolis, com esse elemento em ferro-cimento, ou argamassa armada, né, como ela é entendida aqui no Brasil, para fazer a arquitetura em colaboração com os arquitetos, que são um grupo de arquitetos uruguais. Então, a trajetória de Lelé é marcada por essa racionalização das construções, tem toda uma relação do projeto, da técnica, da construção, né? E o método dele está sempre relacionado com as questões construtivas, como fazer, como realizar, né? Então, são importantes o projeto, a fabricação e a montagem para o Lelé. Ele cria um sistema de componentes, é diferente de ter elementos ligados, mas são componentes de uma obra, né, única, que é o edifício. Tem um compromisso íntimo com o fazer e a técnica, a exploração dos materiais, a possibilidade de extensibilidade, isso é uma característica da obra do Lelé também, a modulação, a experimentação e o contínuo aprimoramento. Isso é experimentação em situ, né? Investigando e experimentando os materiais diversos. Então, seguimos com a experiência de Abadiânia, em que Lelé desenvolve esse sistema para as escolas transitórias rurais, depois empregado nas escolas da FAEC em Salvador. Pode passar, por favor? Vou tentar ser breve. Essa é a publicação que ele faz junto à Universidade Federal de Goiás, e é essa complexidade do sistema construtivo criado para essas escolas. Aqui em Salvador tem um caráter específico de serem de 2 pavimentos, então essa imagem é de uma das escolas do período FAEC em Salvador. Pode passar. São aspectos da fábrica, né, como sistema de fundição, né, armazenamento de materiais, os tanques de cura, depois, né, as imperfeições são sanadas e o material é preparado, paletizado para ser levado para as obras. Pode passar, por favor. E são aspectos aqui da fábrica.
podem passar na sequência, são as fábricas, são fotografias da fábrica da FAEC aqui em Salvador, a fábrica de equipamentos comunitários, em que Lelé constrói muitas dessas escolas, além das passarelas. Um outro tipo, né, essas escolas são construídas muito em função do terreno, que era disponibilizado pelo poder público, e é necessário que se construísse segundo pavimento justamente para aproveitar melhor os terrenos e atender ao maior número de crianças nas comunidades em que elas são implantadas. Pode passar? A complexidade das formas, né, essa é uma forma de um desses pilares, aqui representado, também tem toda uma arquitetura pensada para as formas, e além do funcionamento, né, elas precisam informar e desinformar. Então, essa é uma grande erudição também na elaboração dessas formas. A gente tenta agora fazer a representação delas em 3D junto com os estudantes e pesquisadores. Pode seguir. Uma das formas em fábrica, das coberturas do transporte, pode passar. E a distribuição em Salvador dessas escolas, das que conseguimos visitar em 2016, foram mais construídas, cerca de 40 escolas foram construídas aqui nesse período. Esse mapa mostra como elas foram distribuídas em vários lugares da cidade, são creches e escolas desse período. Pode passar. Também importantes as passarelas, elas já haviam sido, são construídas nessa extensão também, todo o mapa de Salvador está aí, né, para quem não conhece, são muito presentes, e são pensadas a partir, né, do desenvolvimento do transporte das vias de vale, tentando fazer o atendimento também ligando as comunidades pelas comiadas aos vales onde circulava o transporte de massa. Pode passar. Aí alguns aspectos das escolas, como, né, o desenho dos sheds, da cobertura para entrada de luz e ventilação natural, os aspectos gerais, também as portas pivotantes, que depois aqui em Salvador ganham estudos do professor Atos Bulcão. Pode passar? E aqui uma síntese do que é o ferrocimento em NERV, com algumas características na obra do Lelé também, todas essas características são presentes na obra dele, além das que são particulares, né, como a pré-fabricação em fábrica, o sistema de componentes, os elementos não são mais elementos, são componentes, portanto tem mais de uma função. As obras têm essa característica também de extensibilidade, de substituição, depois tanto de vida útil, né? Tem uma previsão de substituição de componentes, ele também é bem rigoroso no que é modulação, para pensar todos os componentes, também como uma maneira de baratear custos e diminuir o tempo de obra. Então, há um uso e reutilização das formas metálicas e a cura em tanques e a vapor. Ao que era a experiência de NERV, né, o Lelé ainda tem como característica a pré-fabricação estrutural, a tecnologia híbrida, a decomposição em partes, repetição de componentes, participação do arquiteto em todas as etapas. Também é necessário um maior teor de cimento, tanto no ferro-cimento quanto na argamassa armada, né, tem essa característica. E a armadura é mais densa e difusa, apesar da terminologia ser outra, tem essas mesmas características. Então, há uma busca pelo menor custo e menor tempo, faz largo uso de experimentação, acho que tudo isso está sendo bem visto também, né? É importante essa coragem de fazer algo novo, isso está marcante na vontade desses arquitetos, né? Desses grandes construtores e arquitetos que a gente está vendo aqui hoje, a coragem de fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Inventivamente. A produção, transporte e montagem também toda prevista pelo arquiteto, e esses são aspectos da fábrica que o Lelé pensou, uma mini fabriqueta para o programa Minha Casa Minha Vida, que deveria ter sido feito, né, aqui em Salvador, inclusive, com o que seria também uma fábrica transitória, né, ela podia ser montada e desmontada adiante, seguindo esses princípios, que são os mesmos, né, das fábricas anteriores. Com simples elementos que ele traz aí também em argamassa armada, que tem enrijecimentos, como vigas
em peças metálicas, mas principalmente argamassa armada para esse programa Minha Casa Minha Vida. Pode passar, por favor? E aí tivemos a notícia em 2015 de que muitas das escolas e creches seriam demolidas. Elas foram construídas na segunda metade da década de 80, então, a essa altura já tinham, né, cerca de 30 anos, em 2015. E a prefeitura estava desistindo dos edifícios pela dificuldade de manutenção a partir, né, de algumas experiências no tempo. A essa altura, nós propusemos uma atividade curricular em comunidade e sociedade, chamada CCS ArcB 13, pré-fabricação e arquitetura, para estudar esses edifícios escolares em Salvador, com o intuito de conhecer essas arquiteturas e de visitá-las, né, na iminência delas serem demolidas, e até, eventualmente, de conseguir salvar algum desses exemplares, oferecendo trabalho, né, para isso, junto com os estudantes e colegas professores. Pode passar. Essa é uma das escolas aqui, do Centro Administrativo da Bahia, que tem esse eixo central, né, a disposição, bem clara aí a característica de extensibilidade, né, que traz a obra do Lelé, com a circulação vertical, né, nos extremos, enfim, esses são os aspectos da elevação, né, frontal e lateral, e um dos edifícios utilizando aí os painéis atos nas portas pivotantes. Pode passar, por favor? Uma das escolas demolidas, a escola de plataforma, uma das que nós visitamos com os estudantes na CCS, tivemos aí a experiência de percorrer o edifício, né, descobrindo o edifício, um arranjo para a mesma tipologia, um arranjo diferente, todas elas eram diferentes umas das outras, né, apesar dos mesmos elementos e da tipologia escolar. E conversamos com os estudantes, né, com as funcionárias, com a comunidade, né, com as pessoas que trabalhavam, experienciavam esse edifício aí, muito gratificante, apesar, né, da escola não ser mais, não existir mais. Pode passar, por favor? E essas são imagens dos módulos Yansan e Germano Tabakov, que nós temos aqui na Universidade Federal da Bahia. O da esquerda, o verde, né, o módulo Yansan, é o que tratamos especificamente nessa apresentação, está dentro da Faculdade de Arquitetura, e aí em 2016 nós participamos de algumas das iniciativas, era a Semana Transdisciplinar, a SET, que a professora Ana Fernandes organizou, e nós participamos aqui para descobrir o edifício com os estudantes, né, abrindo também para estudantes de outros cursos, de outras escolas, para entender, desenhar, representar, descobrir o edifício. A seguir, em 2016 também, na segunda metade para 2017, nós fomos convidados pela professora Nancy, da Escola de Belas Artes, a diretora da Escola de Belas Artes, para contribuirmos com um projeto que fosse de reutilização do pavilhão que estava lá em desuso, porque houve um problema de erosão ao fundo. E trabalhamos aí, levantando os mapas, todos os elementos que deviam ser substituídos, recuperados, né, ou mantidos junto com os estudantes, colegas professores, um projeto que não foi adiante por dificuldades de negociação com a DESAL, que é hoje quem detém as formas, né, quem tem as formas metálicas da produção FAEC. Por isso também estamos estudando as formas, tentando uma solução para situações como essa. Pode passar, por favor? E seguimos trabalhando junto com os estudantes, e dessa vez agora o lugar comum com a professora Ana Fernandes e a comunidade Toster Lobato, uma fábrica que é ocupada pelo MSTB, no subúrbio ferroviário, e junto com a comunidade os estudantes nós fabricamos essa bancada, que é uma peça simples, nós utilizamos formas aqui em madeira, mas construímos e implantamos essa bancada como elemento simbólico de fabricação conjunta. Pode passar, por favor? Outras atividades da CCS, pré-fabricação em arquitetura, aproximando os estudantes dessa técnica, né, segundo as ideias de Lelé, mas, claro, com as condições que nos eram possíveis. Pode passar? Sheila, por gentileza, puderes já estou terminando. ir finalizando. Então, o que nós fazemos hoje no Faber-UFBA, com relação à obra do Lelé, são algumas pesquisas
E temos a pesquisa sobre as fábricas, tentando entender o funcionamento, né, e o porquê daquela disposição nas diversas fábricas que o Lelé montou, especialmente nas que estão aqui em Salvador. Os elementos pré-fabricados, trabalhamos com a colaboração da professora Rosana Munhoz, buscando, né, a relação de danos que existem hoje em edifícios, patologias existentes aí, a seguir fazendo exames laboratoriais para entender, né, a composição né, deixar essas informações de alguma maneira ali registradas e considerarmos sobre possibilidades de aprimoramento, seguindo o que seriam os preceitos do Lelé, né? E as formas que trabalhamos junto com o professor Sérgio Ekman, sempre com a colaboração primorosa do professor Minho, na condução dessas pesquisas e convergindo esforços para a busca de recuperação desse edifício. Pode passar? Aí tem uma sucessão de exemplos de uma pré-fabricação também em fábrica, conhecida na Holanda, a partir da pesquisa de pós-doutorado sobre a indústria choque-beton. São semelhanças, possibilidades de interlocução, eu peço que passe mais rapidamente. São tipologias de escolas, hangares, né, os silos também, para as terras baixas, né, nas áreas agriculturais. Pode segurar um pouco, por favor, preciso falar do anterior. Nesse slide, a Technical School Patrimônio, que fica em Amsterdã, tem elementos, uma tecnologia híbrida também, né, técnica de concreto e argamassa armada, concreto armado, moldado em loco, também pré-fabricado, e há um projeto de recuperação de 2015, do professor Wessel de Jong, para recuperação hoje. O edifício está muito bem, estive visitando lá, recuperado, e temos certamente o que entender do que é essa experiência. Pode passar? E essas são imagens do módulo Yansan hoje. A chuva, a gente viu, né, as águas são um problema, e aqui para nós também as árvores, né, apesar de muito agradável ambiência, ele fica aí num platô, ligando, né, o edifício antigo à parte baixa do campus, está muito bem situado, mas está numa situação que precisa de cuidados urgentes, e é o que nós estamos tentando fazer, numa força aqui, juntando vários profissionais, inclusive o professor Sérgio, que é também o diretor da escola. As folhas são um problema de entupimento aí nas calhas, são vários os problemas de infiltração, né? A gente tenta entender esses problemas para sugerir uma solução para isso, né? A recuperação é necessária, tal com a substituição certamente de alguns elementos, o que a gente considera agora é a possibilidade de fazermos, né? De fazermos nós mesmos, e precisamos de ajuda para tanto, né? Pode passar? E pronto, último slide, eu agradeço. Aqui uma lembrança, né, do CTRS, junto com o professor Minho e Lelé, em equipe, e também a satisfação de transferir, né, de compartilhar esses conhecimentos com os estudantes na faculdade. Esse é o nosso grupo de pesquisa, meu e-mail, fiquem à vontade para qualquer contato, eu agradeço e termino aqui a minha fala. Professora Wanda, obrigado também pela participação. Professora Wanda Zanoni é engenheira civil pela Federal do Mato Grosso do Sul, mestrado em arquitetura com ênfase em economia e habitabilidade da arquitetura pela URGS, doutorado em arquitetura e urbanismo pela UNB, com ênfase na área de tecnologia, ambiente e sustentabilidade. Estágio pós-doutoral realizado no ambiente do grupo de pesquisa Inovisão, desenvolvimento e inovação em visão computacional vinculado ao programa de pós-graduação em desenvolvimento local da Universidade Católica Dom Bosco. É professora do Departamento de Tecnologia da FAO-UNB, atuando na graduação e pós-graduação. No PPG FAO-UNB, atua nas linhas de pesquisa Tecnologia de Produção do Ambiente Construído e Patrimônio e Conservação. É membro dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, o primeiro grupo, Simulação Computacional no Ambiente Construído, SICAC. 2, Documentação, Modelagem e Conservação do Patrimônio.
Desde 2017, titular do CT-SINAT, Comitê Técnico do Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos e Sistemas Inovadores e Convencionais no âmbito do PBQP-H, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Temas de interesse: conservação do patrimônio moderno, HBIM, desempenho higrotérmico, medições, monitoramento e simulações computacionais, condições de exposição, durabilidade e degradação das edificações, estado de conservação das edificações, inspeções prediais, manutenção, reabilitação, necessidades habitacionais, inadequação de moradia, melhoria habitacional, assistência técnica, visão computacional. Possui experiência no setor da construção civil, em execução de obras, elaboração de projetos arquitetônicos e consultorias na área de qualidade construtiva. A professora Wanda, então, vai falar sobre a lógica dos planos de conservação dos edifícios de concreto armado do patrimônio moderno. Bem-vinda, professora. Obrigada. É um monte, né, de interesses, mas todos eles se encontram ali em tentar estudar o edifício quanto ao seu envelhecimento natural. Sim, com certeza. Esse é um grande foco de pesquisa, entender como é que esse edifício envelhece ao longo do tempo. Então, para a reflexão de hoje, eu trago um pouco dessa pesquisa que a gente tem feito no âmbito dos planos de manutenção, mas, em especial, quando esses edifícios eles têm um interesse cultural. Então, o plano de manutenção, tentar estabelecer essa relação, né, como trabalhar o plano de manutenção quando esse edifício é um edifício que tem potencial, né, que tem atributos que pode lhe conferir valor. Então, a gente não pode trabalhar a questão do plano de conservação dissociado desses princípios da preservação do patrimônio cultural. O que a gente tem feito, às vezes, quando os edifícios são devidamente reconhecidos, isso não acontece, mas, vamos dizer, em edifícios em outra escala de valoração, não se faz essa relação. E é isso que eu quero trocar aqui um pouco, refletir um pouco com vocês, que as operações de conservação e manutenção, elas não podem ser tratadas sem que sejam embasadas por ações, programas, modelos de contrato, formação e gestão de equipe que levem em consideração premissas e diretrizes que consideram a questão da preservação do bem de interesse cultural. Então, para isso, eu trouxe 3 estudos. 2 estudos são edifícios do TRF, que foram pesquisados numa dissertação de mestrado pelo meu aluno Tiago Augusto. Você pode mudar? Esqueci de falar para você mudar o slide, mas era disso que eu falava, né? Essas são as palavras-chave, 2 edifícios, o SED 1 e o anexo 1, que são do TRF, e também apresentar para vocês um projeto que a gente está começando a desenvolver no âmbito da UNB, que trata realmente dessa questão da lógica dos planos de conservação. Então, o próximo, por favor, o próximo slide. Então, esses 2 estudos de caso do TRF, o anexo 1 e o edifício SED 1, foram desenvolvidos numa dissertação do Tiago Augusto, me orientando. E o que eu quero destacar nesses 2 estudos é a questão de como os arquitetos e os engenheiros resolveram esses edifícios que têm balanços bastante arrojados. Vou mostrar para vocês a planta, a dimensão desses balanços, desses vãos centrais, e como isso foi desenvolvido. E a preocupação enquanto problemática de pesquisa, que será que dentro da cultura institucional, esses arranjos estruturais, né, esses aspectos, esses pontos notáveis, esses aspectos, esses atributos que atribuem valor, são reconhecidos, né? Então, essa é a questão que eu vou discutir aqui com vocês de uma maneira, quer dizer, vai além da segurança estrutural. Se a gente está falando do balanço, a primeira coisa que vem é a questão da segurança estrutural, mas vai além disso, vai da criatividade dos engenheiros e arquitetos de terem resolvido esse grande balanço. O arquiteto Emmanuel Montenegro, ele foi da equipe do Oscar Niemeyer, foi trazido para Brasília pelo Oscar Niemeyer, e trabalhou na Nova Cap. Quando ele projetou o SED 1, o primeiro calculista ficou temeroso em relação aos vãos, mas aí esse projeto foi para a construtora Rabelo, e lá estava Sérgio Marques,
que resolveu, então, o projeto estrutural. O Sérgio Marques, discípulo de Bogarten, e ele veio com muita experiência em relação às obras de artes, proteção, ele que calculou a ponte sobre o Rio Paraná, ele que calculou a plataforma da rodoviária de Brasília, então ele tinha essa experiência e ele aplicou a proteção no edifício. Então, o Sérgio Marques foi um elemento importante na solução desses balanços. Já no anexo 1, o Nauro Esteves, também da equipe do Niemeyer, ele também participou do projeto, junto com o Joaquim Cardoso, do Palácio do Congresso Nacional, né? E no cálculo do anexo 1, quem calculou foi o engenheiro Ernesto Walter, que usou da sua inventividade estrutural para poder resolver um balanço que é muito maior do que, inclusive, muito maior, nem tanto assim, mas maior do que o do SED 1. Pode mudar para mim, por favor. Então, esses edifícios, eles estão localizados nessa Praça dos Tribunais e eles estão no setor de autarquia sul, integram a escala agregada de Brasília. Eles não são edifícios tombados, mas eles estão nesse perímetro tombado, né? Então, quando você sobe ali da L2 Sul, que você acessa, a primeira vez que eu acessei a praça, que eu vi os balanços, eu falei, realmente, assim, a gente dá aquela respirada, porque pensar que esses edifícios da década de 60, são dois edifícios irmãos, dá para perceber, aí não consigo apontar com o mouse, mas eu vou detalhar eles para vocês no próximo slide. Então, no próximo slide, Rudivan, alguém que está... Isso. Então, o SED 1, ele é um edifício da década de 60, ele é elevado em 4 pilares e forma um prisma simétrico, com as 4 fachadas simétricas, um prisma puro, e eles têm esses elementos verticais. É importante reforçar aqui que esses elementos, essas placas verticais, elas não fazem conexão estrutural de um plano com os outros, são a primeira laje, a laje intermediária e a laje de cobertura. E esses elementos, esses módulos de concreto aparente, eles não têm uma função estrutural, eles têm uma função de armário. Então, internamente, eles fazem o U e funcionam como armário. Você pode passar outro? Então, esse edifício, ele tem um balanço de 9,5 metros, né, a partir do eixo do pilar. No núcleo central, ele é a estrutura independente, os 4 pilares são soltos desse fechamento envidraçado que faz, então, o núcleo de acesso central ao edifício. Ele tem vários atributos que lhe conferem valor, desde a autoria, a representatividade, o diálogo que ele estabelece com outras obras do período e com a cidade como uma cidade modernista. Aqui na planta que eu quero destacar para vocês, né? São 4 vigas principais protendidas. Então, essas 4 vigas principais, elas saem e apoiam, inclusive, chegam até a ponta do balanço. Então, dá para ver, né, o desenho da proteção na segunda planta, a gente consegue ver o desenho dos cabos do cabeamento protendido, e é uma laje de caixão perdido. Então, a primeira questão que se faz é que se tem acesso, né? Será que se tem acesso, passado aí 60 anos, né? 50, 60 anos, será que já houve um relaxamento nesses cabos? Quer dizer, está havendo alguma deformação? Ou será que tem um nível de fissuração que mostra que está tendo um relaxamento? Então, esses aspectos são importantes em relação à questão estrutural, mas, e principalmente que aqui a minha discussão, será que isso é compreendido como uma solução estrutural e arquitetônica que precisa ser vistoriada, analisada, para que não se perca um valor importante desse edifício, não só quanto ao aspecto estrutural, mas quanto a seu arranjo. E aqui eu vou falar várias vezes disso e vou começar falando agora. Quando isso é intempestivo, né, quando não se tem isso planejado, quando não se articula, né, os planos de manutenção com os planos de preservação, de conservação, com os programas, qualquer do nome que se tem aí, você acaba tendo que, por momentos, fazer intervenções urgentes. Isso pode comprometer aspectos importantes que atribuem valor de originalidade ao edifício. Então, por ser caixão perdido, você dificulta mais ainda a questão do acesso. O caixão perdido aí está na laje, eu queria só reforçar essa mancha,
um pouco mais escura, é que essa região exatamente que contorna as vigas protendidas, ela é laje maciça, né? Enquanto as outras são placas pré-moldadas, a parte do fundo toda foi de laje maciça consolidada com as vigas, mas a parte de cima, placas pré-moldadas, onde você pode retirar, fazer inspeção, passar tubulação. Mas essas no entorno das vigas protendidas, elas são placas moldadas no lugar, exatamente para consolidar, né, aumentar o número aumentar a rigidez. Esse vão aí é de 33 metros. Então, se pensar que lá na rodoviária você tem vãos das vigas protendidas nessa ordem, na UNB, na estrutura do ICC, da UNB, né, o ICC, também as vigas são na ordem de 30 metros, a gente consegue ver o que é a grandiosidade dessa solução estrutural num edifício que aparentemente é um prisma, né, um prisma puro sobre 4 pilares, né, com vão arrojado, com balanço arrojado, e que só na hora que você mergulha nas plantas que você consegue ver sua importância. Por favor, o próximo. E aí o detalhe em planta, né, a delicadeza aí do desenho, né, dos bons desenhistas da época, e o que se comenta, eu não posso dizer isso porque eu não participei dessas análises, mas o que se comenta pelos calculistas é que as pretensões dos edifícios de Brasília, das pontes e dos viadutos e das obras de arte foi muito bem feita. E o concreto também foi muito bem feito. A revelia do que aconteceu lá, que caiu uma parte do viaduto, né, recentemente, mas o trabalho que foi feito foi um trabalho muito bem feito, e o concreto também foi muito bem feito. O que a gente dá graças a Deus, né, com a falta de manutenção, ainda bem que essas coisas foram bem feitas. O próximo. Então, no caso do edifício ED1, ele teve uma manutenção, sim, ele sofreu manutenção em 3 períodos. No entanto, os laudos de vistoria e as inspeções prediais se referem aos problemas de umidade, necessidade de pintar, porque a fachada, pintar o concreto aparente dos módulos, né, da fachada, e tem pontos de corrosão, mas não se destaca, mas em termos de estrutura, ela não apresenta deformação, tem um uso regular, quer dizer, apresenta aparentemente boas condições, é uma qualidade. Mas, na verdade, não existe nenhum aspecto que leve lá, de passado tanto tempo, que leve lá para constatar se foi ou não vistoriado esses pontos importantes, esses pontos notáveis, como, por exemplo, são aquelas 4 vigas principais em concreto protendido. Não que os outros elementos não sejam importantes, claro que são, mas estou fazendo destaque aqui nesse arranjo, né, nessa essência do arranjo estrutural, tá certo? E nessa solução tecnológica da proteção. E passado tanto tempo dessa preocupação com o relaxamento de cabo e das deflexões do balanço e tudo mais. Pode passar para o outro. Esse daí é o edifício anexo 1. E aí eu quero fazer um comentário, porque quando nós estávamos pesquisando, meu aluno Tiago e eu, e a gente estava lá no SED 1. Mas aí, lá no processo de pesquisa, a gente começou a se interessar pelo anexo 1. E a gente foi descobrir que o anexo 1 tinha uma solução estrutural com bastante inventividade, e do nosso professor, que foi professor do UNB, e que a gente tem muito carinho por ele, que é o Ernesto Walter. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para essas empenas que vocês veem saindo da fachada cortina, a empena que pega de um pavimento, o primeiro pavimento é intermediário, do intermediário a cobertura, e eu vou contar para vocês como essas empenas, elas são fundamentais na solução estrutural, no arranjo estrutural que foi dado pelo Ernesto Walter. O próximo. Olha o estado das plantas que a gente encontrou. Eram plantas guardadas naquelas caixas de arquivo, tudo empoeirado, isso não é novidade para ninguém, não é? Essa não é novidade para ninguém. Mas a importância de ter, né, de resgatar essa documentação, e a gente tentou fazer na medida do possível durante a pesquisa, de fazer um escaneamento e fazer um registro digital dessas plantas, mas elas foram encontradas por surpresa da equipe a equipe de manutenção, por surpresa da equipe de manutenção, nós conseguimos, o meu aluno conseguiu, na pesquisa dentro do tribunal, conseguiu achar as caixas e mais caixas dos projetos, né? Então, dava a perceber pela quantidade de poeira que fazia ali tempo que não tinha sido olhado, e a gente, mais uma vez, fala,
Será que as equipes de manutenção conseguem, têm esse conhecimento, né? Esse aprendizado institucional, é o que eu chamo de aprendizado institucional. Olha, este vão, eu não vou apontar porque eu não consigo, mas eu vou pedir, se alguém conseguir apontar para mim, você tem ali o pilar, 4 pilares principais, aí sai o balanço, lá na parte mordidinha lá da planta, sai o balanço com 14 metros e 30. Se é de um era 9, esse 14 metros e 30. E 14 metros e 30 do outro lado também, porque são simétricos. Só que na diagonal, né, 14 e 30, 14 e 30, vai fazer uma diagonal em balanço de 20 metros e 25. E a gente sabe, eu não sei porque eu não sou calculista, mas os calculistas me contam, né, que essas deformações também têm que ser avaliadas em relação a essa diagonal. E que é aí que existe, né, uma deformação muito acentuada que deve ser resolvida. Uhum. E aí, o que a gente foi fazer? A gente foi tentar entender qual foi a inventividade do engenheiro Ernesto Walter. Passa para outra imagem, por favor. Aí eu quero, assim, num desenho um pouco melhor, dizer para vocês ali, prestem atenção, olha o estado da planta, prestem atenção na extremidade do balanço, que vocês vão ver ali em planta a marca daquela empena que eu chamei a atenção de vocês, né? Daquela placa de concreto que liga num andar e no outro. Então, cada ponta de balanço, você tinha uma placa de concreto que se sobressaía 1,5 metro, fazia um detalhe na fachada do edifício, não tem nada a ver com brise, nada disso, simplesmente é um elemento que sai em detalhe e que liga os 3 níveis das vigas, que não é protendida, esse não foi resolvido. Passa para o outro, por favor. E aí, se a gente vê em corte, nós vamos ver que a viga do pavimento, do primeiro pavimento, ela sai em balanço, do segundo, terceiro, elas são interligadas por diagonais e na ponta é interligada por essas placas, então, que faz esse arranjo estrutural. Por que a gente colocou, né, que Ernesto Walter resolve isso de forma muito criativa? Por favor, o próximo. A gente fez uma simulação computacional sobre como era a deformação somente com as vigas, vão central de 30 e poucos metros, mais o balanço, e a gente vê ali na solução A o quanto a deflexão é grande em relação ao balanço. Depois, na solução B, quando coloca as placas, você pode ver que a deformação diminui muito. E na solução C, quando você tem a presença das placas mais as diagonais. Então, você consegue, o Ernesto Walter conseguiu, com uma inventividade, né, com um tipo estrutural importante, resolver essa questão do grande, diminuir, né, a flecha do vão central e diminuir as deflexões dos balanços, usando simplesmente o arranjo, simplesmente não, porque ele dominava esse conhecimento geométrico do cálculo da estrutura, né, pelas influências da época. Então, ele consegue diminuir essas deflexões e resolver, assim, um balanço tão arrojado. A próxima, por favor. Então, o edifício, mais uma vez, e falo de novo, o que existe? Existem laudos de inspeção que vão no edifício e constatam que o edifício tem problema de umidade, problema de corrosão, verificaram que tinha sobrecarga na ponta dos balanços, e aí é uma coisa que a gente já sabe, né? Por que uma instituição com uma equipe de manutenção consegue ainda deixar sobrecarga no balanço? E aí, será que essas equipes de manutenção estão treinadas, ou essa observação dentro do laudo foi meramente para dizer, olha, não sobrecarregue o balanço, que isso é uma coisa conhecida. Mas não consta dos laudos a vistoria dos pontos notáveis, não consta os vínculos, como a diagonal chega na viga, liga na viga, se nesses pontos principais, se essa diagonal está com fissuração, se a ponta do balanço com a ligação das placas, essas placas elas se estendem 4 metros para dentro, 1,5 metro para fora, em balanço. Se essas placas elas estão tendo algum nível de fissuração que mostra que esse balanço está deformando, ou seja, essas coisas que importa não só para a segurança estrutural, mas importa para a gente preservar esse arranjo estrutural, não consta dos laudos. Por favor, a próxima. Então, em síntese, enquanto o Sérgio Marques resolvia a estrutura do SED1 no balanço de 9,5 metros, usando seu conhecimento da proteção, e trabalhava com as vigas protendidas, de forma similar num desenho estrutural, mas de concepção estrutural totalmente diferente,
vem o Ernesto Walter e trabalha esse arranjo dos elementos estruturais. Ele combina vigas, diagonais e placas, e ele trabalha entendendo o caminho das forças. Enquanto um explora o potencial do material de ser, pela proteção, se melhorar de sua capacidade resistente, Ernesto Walter compreende o caminho das forças e trabalha com esses elementos nesse arranjo estrutural. A próxima, por favor. E aí eu não poderia deixar, nessa mesma lógica dos planos, de citar um trabalho que a gente está começando no âmbito da UNB. A UNB, ela tem mais de 600 mil metros construídos, né, dentro do seu parque edificado. São mais de 2.000 edificações. Quer dizer, existem 3 setores, mais ainda, são outros, mas principalmente 3 setores que cuidam toda essa questão da manutenção rotineira, preventiva, corretiva. A gente sabe que, infelizmente, nas instituições públicas é muito baixo o nível de manutenção preventiva, isso é uma questão cultural, tem que mudar, tem que reservar verba para isso, essas coisas eu não vou comentar aqui. Mas dizer para vocês que, quando você tem um estoque edificado tão grande, com tanta diversidade de edificações, é preciso trabalhar um plano que trace diretrizes e que não possa de jeito nenhum que alguém numa ação de manutenção corretiva ache uma solução que não tenha sido pensada previamente, ou que pelo menos não tenha uma diretriz pensada, estudada, trabalhada com as equipes multidisciplinares. O próximo, por favor. Professora, se puderes já ir encaminhando, por gentileza. Já vou acabar, então. Tá. Então, passa para mim. Olha, a diversidade do parque da UNB. Pode passar, pode passar, pode passar. E chegamos no prédio da reitoria. Recém, em 2019, essas placas de concreto do brise da fachada começaram a apresentar problema, não vou detalhar aqui, que não vai dar tempo, mas pelas imagens dá para ver, elas tinham problemas nelas e também na fixação. Então, uma delas estava prestes a cair, o que geraria muito risco para quem passasse ali. O próximo, foi feito um projeto de intervenção onde houve substituição dessas placas. Por exemplo, o serviço, não estou aqui discutindo se foi bem feito ou mal feito, eu acho que foi muito bem feito, mas essa decisão não foi tomada baseado numa diretriz visando preservação, ou em diretrizes, em políticas e requisitos e critérios que estabelecesse isso. Quer dizer, os planos de manutenção ou as ações de manutenção, elas não tiveram um projeto maior pensando esses bens de valor cultural. O próximo. Então, para concluir, nós estamos dentro desse programa da UNB, trabalhando todo o parque edificado, tentando trabalhar, caracterizar as edificações, categorizar essas edificações, trabalhar com um programa mais geral de políticas, diretrizes e requisitos, de forma a gente estabelecer modelos e métodos para que, dentro de um planejamento estratégico, a gente possa, então, trabalhar isso de forma em equipes integradas. O próximo slide. E é isso, eu queria concluir, agradecer e dizer que não dá para trabalhar, contratar uma equipe de terceirizada para trabalhar bens que a gente imagina que tem potencial cultural e que não pode deixar para uma ação intempestiva, corretiva, quando a gente tem que pensar isso antes. E essa é a proposta nossa para a UNB. Obrigada, Auxília, obrigada a vocês todos. Obrigado, professora Wanda. Mais um exemplo de ações fundamentais, né, na conservação aí e tratativas de melhoria do patrimônio moderno, né, em todos os âmbitos, e principalmente na questão dessas patologias tão evidentes, né. Passamos então para Tatiana Regina da Silva Simão, que é doutoranda pela FAUSP. A Tatiana é graduada em Tecnologia de Construção Civil, módulos de edifícios pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC-SP, mestrado em Habitação no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, e está fazendo doutorado em Arquitetura. Perdão, esqueci de comentar, a Tatiana está por aí? Sim, né? Já acabei de ver a Tatiana. Está fazendo doutorado em Arquitetura, área de concentração de Tecnologia da Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP, com pesquisas em conservação do concreto armado aparentes do patrimônio da arquitetura moderna brasileira. Foi professora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e da Universidade da Cidade de São Paulo.
no curso de Design de Interiores. Atualmente é professora em regime de dedicação exclusiva do Instituto Federal de São Paulo, nos cursos Técnico em Edificação, Arquitetura e Engenharia Civil, atuando principalmente nas disciplinas de Tecnologia de Construções, Materiais de Construção Civil e de Revestimentos, Instalações Elétricas e Hidráulicas, Desenho Técnico e Modelagem Física. A Tatiana vai falar sobre ações para a conservação de superfícies de concreto aparente da arquitetura moderna. Então, contigo a palavra, Tatiana, obrigado, seja bem-vinda. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite da professora Cláudia, minha orientadora, para participar do evento. E a ideia da nossa apresentação é justamente expor o que está sendo trabalhado no meu trabalho de doutorado, que são as ações de proteção da superfície do concreto armado aparente, especificamente da superfície da FAO, após todo o trabalho que foi realizado junto ao desenvolvimento do plano de conservação, né, entregue em 2017. Então, meu trabalho é oriundo dos resultados obtidos lá. Só que, para começar a entender esse processo, eu fui buscar o que estava sendo trabalhado, né, em outras instâncias, em outras instituições, que tinham concreto semelhante ao concreto da FAO. Então, Matheus, se você puder passar. Então, qual que é o nosso estudo de trabalho? É o concreto, que a gente vê que tem essa questão das texturas evidentes, marcadas das formas, nos 3 projetos analisados, essa variação cromática também comum em todos eles, e essa região desagregadas, concreto em relevo, e os agregados em relevos nas junções das formas, nas juntas de concretagem, é comum em todos eles. Então, isso é uma variante que a gente vai ver nos 3 edifícios, e como que isso foi pensado, como que isso foi tratado. Então, o primeiro caso analisado foi justamente do MASP, também já foi citado pela manhã, se você puder mudar, Matheus, por favor. Então, no caso do MASP, projeto de 57, da arquiteta Lina, teve uma área construída de 10.200 metros quadrados, cerca de 6.500 metros cúbicos de concreto. Então, como a gente comentou, concreto com as estampas, e tem o concreto com 2 resistências, 25 e 58 MPa, sendo 25 na viga intermediária, 58 na viga superior e os pilares. Isso, eu obtive essas informações em conversa com a arquiteta Miriam, que eu vi que está presente, responsável pela conservação do MASP, e também embasado no plano de conservação elaborado por uma grande equipe, né, do MASP, que também fez parte do projeto GIT. Então, como é que eles trabalharam a questão da conservação? Em 1987, foi realizada uma grande obra de intervenção, né, de impermeabilização, só que os resultados não surtiram efeitos como desejado. Então, em 90, foi autorizado para a proteção dessa superfície, justamente pela arquiteta que projetou o MASP, a pintura como elemento de proteção da superfície do concreto. Então, uma forma de tratar a proteção foi a pintura. Então, pode passar, Matheus, por favor. Então, a gente vê o MASP na primeira imagem, antes da pintura, depois da pintura, mas só que embaixo do vão continua o concreto aparente, né? Mas você vê alguns pontos de fissura, de fluorescência, isso, a textura continua evidente, então isso continua, mas sempre com manutenção, ele sempre tem inspeções, são sempre feitas esses trabalhos de inspeção, né, no edifício. Pode passar. Outro fato importante reiterar, esses 3 edifícios analisados, além dessas características do concreto, os 3 edifícios são tombados. No caso do MASP, ele é tombado nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. No caso do Sesc Pompeia, a segunda obra analisada, ele tem tombado na instância federal e municipal. E outro fator também coincidente é que os 3 projetos têm projeto de estruturas realizados pelo Figueiredo Ferraz. Os 3 obras que a gente vai estar analisando. Nesse caso, ele foi projetado desde 77 a 86, porque ele teve a característica do projeto ser desenvolvido ao longo do processo da obra, né? Isso o Marcelo Ferraz confirmou, eu fiz entrevistas com eles, onde iam sendo solucionados problemas de obra no próprio canteiro, no desenvolvimento do projeto feito no canteiro de obra. Então, o foco do estudo seria justamente o conjunto esportivo e a região da caixa d'água são os elementos executados em concreto aparente. No caso dos blocos esportivos e de vestiários, você vê essa semelhança
de concreto mais rústico, com as estampas das madeiras, igual os dois anteriores. No caso da caixa d'água, ocorre um fato diferente, onde foi utilizado a estampa de compensado resinado revestida com um tecido, para causar um efeito de um acabamento ondulado, intenção da lina, e isso mudou, inclusive, a característica do concreto. Se você puder mudar, Matheus, só para eu dar uma... Então, nessa terceira foto, a gente vê justamente a diferença de acabamento que a gente tem nesse concreto, e esse acabamento ondulado, tentando remeter a um acabamento de renda, né, palavras da Lina, permitiram com que fosse, submeteu como se fosse uma pingadeira, que pode estar indícios de uma conservação maior, porque essa torre, a gente vê menor intervenções realizadas do que nos dois edifícios. Mas, no entanto, um fato curioso que a gente observa nesses edifícios do SESC é que eles passam por inspeções constantes. Todo ano, a equipe de infraestrutura do SESC faz inspeções visuais. A cada 2 anos são contratados empresas de consultoria para fazer uma inspeção mais detalhada. Quando eles apontam necessidade, já são realizados reparos pontuais, e quando necessário, reparos de maior porte, são contratadas empresas. E a cada 5 anos, há uma lavagem dessa superfície e a aplicação de hidrofugante. Então, esses são processos contínuos de conservação e manutenção. Então, primeiro caso, foi optado para a conservação do concreto a pintura, com a anuência da arquiteta. Aqui, eles têm um forte sistema de conservação e manutenção, né, periódico, que ajuda a manter esse concreto, e até esses reparos que são realizados, como vão sendo realizados de tempos em tempos, eles acabam envelhecendo junto com o prédio e não ficam destoando em relação ao último exemplo que a gente vai mostrar, que é justamente o da FAO. Então, no caso, vocês veem a diferença desses concretos. Então, a caixa d'água, a gente vê pouquíssimas áreas de reparo. Pode passar, Matheus, por favor. E o caso que a gente vai se ater um pouco mais, que é justamente onde a gente está aplicando esses estudos, é o da FAO, que, como eu disse, a gente está desenvolvendo trabalho em função dos resultados obtidos dos levantamentos, das inspeções realizadas para desenvolvimento do plano de conservação do edifício da FAO. Ele foi inaugurado em 69, projetos de João Villanova Artigas, de Carlos Cascaldi, projeto da Figueiredo Ferraz, projeto de estrutura. Esqueci de falar anteriormente, o edifício do SESC, ele tinha concreto de resistência de 18 e 20 MPAs, com cobrimento de armadura especificado em projeto de 20 e 25 milímetros. No caso do concreto da FAO, indicações em projeto era de 320 kgr por centímetro quadrado, equivalente a 32 MPAs, né? Então, isso especificado em projeto, que a gente tem uma anotação, uma carta de notação na tese do Felipe Contier, escaneada a carta, onde está especificado no projeto. Depois a gente vai comentar do que foi extraído. Então, esse concreto, a grande dificuldade, além do acesso, né, você tem uma dificuldade muito grande da manutenção, processo de manutenção, e ele passou por poucos processos de intervenção. Pode seguir, Matheus, por favor. Então, aqui a gente tem um panorama. Então, foi inaugurado em 69. A primeira intervenção, justamente a professora Cláudia tinha citado, foi na cabeça do Pilar 3, onde essa junção estava deteriorada, foi necessidade de fazer, e semelhante foi realizado no pilar, esses dois pilares, o Pilar 3 e o Pilar 48, são justamente na junção das lajes da cobertura, né? Então, onde tem a junção das lajes. Então, foi necessário refazer a cabeça dos dois pilares. Primeiramente, em 81, o Pilar 3, e depois, em 2000, o Pilar 48. E, coincidentemente, o nosso processo de pesquisas continuou no Pilar 3, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Em 2004 e 2010 foram realizadas inspeções, no caso, na inspeção de 2004, uma inspeção mais de cunho acadêmico, né, para o processo de pós-doutorado de livre docência do professor Simões, onde foram apontados principalmente as questões de destacamento do concreto, em função da corrosão da armadura. Os mesmos aspectos apontados nessa pesquisa realizada pelo professor Simões, em 2010, foram relatados num parecer técnico contratado onde foi contratada uma empresa de consultoria para emitir esse parecer técnico,
e apontou os mesmos problemas. E, como solução, a contratação emergencial de recuperação estrutural do edifício, porque estava em condição insegura. Então, eu volto aqui uma questão que a professora Vânia citou, que todo o processo que a gente desenvolve, faz no processo emergencial, nem sempre a gente consegue bons resultados. Então, uma das coisas que não foram impostas no edital de contratação desse processo de intervenção foi justamente o acompanhamento e as pesquisas desenvolvidas por equipes de conservação. Então, foram satisfatórias as recuperações realizadas de ordem estrutural, deixou o edifício mais seguro, sim, só que, no entanto, a questão da conservação do patrimônio, a questão estética, a questão da harmonia do edifício, do projeto arquitetônico, não foi preservada, né? Então, isso é uma questão que inicialmente foi satisfatória, só que logo após, 2 anos após, começaram a aparecer indícios dessas, alguns problemas nessas intervenções realizadas. Em 2016, um grupo de professores e pesquisadores da USP entraram com um projeto para participar do Get Foundation, conseguiram um recurso onde foram desenvolvidas uma série de inspeções, extração de testemunhos, caracterização do concreto, foram desenvolvidas 3 tarefas. O foco do nosso trabalho é a tarefa justamente que a professora Cláudia coordenou, que a caracterização do concreto e levantamento dos danos da superfície das empenas desse concreto. Pode passar, Matheus, por favor. Então, aqui a gente tem uma imagem antes da intervenção realizada, né? Então, regiões com evidências de destacamento, desplacamento desse concreto, evidências de corrosão de armadura, e aqui, após a execução dessas intervenções, onde a gente vê nitidamente variação cromática, nítida, variação da textura também, e isso em cerca de 24% da área total das empenas que foram reparados o concreto. E, além disso, ainda continuação de alguns pontos de corrosão, né? Não só no concreto, que aqui a gente está vendo, como a professora Cláudia comentou, pode ter sido da ferragem que fixou de fixação de formas, uma série de fatores, ou mesmo pirita, mas também nas junções, a gente vai ver um pouco mais para frente, entre argamassa de reparo e concreto. Então, isso 2 anos após a execução dessas obras de reparo. Pode seguir, Matheus, por favor. Então, aqui, ó, evidência da variação tonal e textura, inclusive algumas com manchamento evidente, mostrando a ineficiência da aplicação, porque na especificação da obra tinha sido indicada a aplicação de hidrofugante e verniz. No entanto, como não tinham estudos realizados para a aplicação de verniz numa superfície tão irregular, não saberia se efeito, o amarelamento, não foi autorizado pela direção e a comissão que acompanhava a aplicação, e o efeito do inibidor, logo após, não se mostrou-se mais eficiente. Então, várias regiões manchadas, né? A argamassa de reparo totalmente, em vários pontos fissuradas, né? Então, isso são problemas que, logo após o término, 2 anos após o término da obra, da obra, foi percebido. Aqui, ó, nitidamente, um ponto de oxidação de armadura na junção da argamassa de reparo com o concreto, o tecido original do concreto. Então, esses fatores preocuparam muito esse grupo de professores pesquisadores e foram devidamente estudados com vários levantamentos. Então, foram realizados levantamentos dos pontos de corrosão de todas as 4 fachadas, foram levantados pontos de umidade após chuva moderada, a região de sombreamento, índice de incidência de chuva, agentes poluentes. Então, uma série de levantamentos da caracterização ambiental e, paralelamente, foram realizados ensaios de potencial de corrosão, de permeabilidade à umidade pelo tubo de karst. Então, foram realizados uma série de ensaios em campo. E segue mais uma, Matheus, por favor. E foram... Então, pode seguir mais um. E foram autorizados a extração de 4 testemunhos, né? Então, o pedido inicial eram para ser extraídos
no mínimo 14 testemunhos das empenas, a autorização dos órgãos de preservação do patrimônio permitiram 4. Esses 4 poderiam ser um de cada fachada, só que se fosse optado por esse procedimento, não teria material suficiente para a gente fazer a caracterização do concreto. Então, optou-se por fazer de apenas 2 das empenas, onde tinha maior e menor concentração de áreas de reparo, né? E tentar entender como é que eram esses concretos. Então, logo que eles foram extraídos, esse processo de extração foi criteriosamente escolhido. Então, além de ser estudada a questão de maior e menor área de reparo, local onde era fácil acesso com segurança à instalação da plataforma elevatória, menor circulação de pedestres. Então, uma série de fatores tinham que atender às normas para a extração de testemunho, então foram respeitadas, e menor concentração de armadura, porque na hora de extrair um testemunho, atingir uma armadura ia ser extremamente perigoso, né, estruturalmente. Então, foi criteriosamente estudado onde seriam retiradas essas amostras. Assim que foram retiradas, foram feitos ensaios para observar a profundidade de carbonatação. Então, como a professora Cláudia comentou, nós temos uma profundidade de carbonatação grande também nas áreas internas, só que eles não estão expostos à umidade. Então, não estando expostos à umidade, você não tem tanto problema de corrosão como nas áreas externas, onde a umidade entre 75% e 85% é a média de umidade naquela região. Pode passar, Matheus, por favor. Então, aqui, um panorama de alguns levantamentos realizados em todas as fachadas. Então, a fachada nordeste com 36% da área reparada, que era de maior área de reparos, e a fachada noroeste com menor área de reparos. Então, essas duas que foram extraídas os testemunhos. Dessa extração de testemunhos, como o material era muito pouco, né, fora essa extração dos testemunhos das empenas, tiveram extrações na viga de cobertura, mas para caracterizar o concreto das empenas, a gente focou nos concretos das empenas. Então, se puder passar, Matheus, por favor. Então, foi feito 2, 3 reuniões para a gente fazer um planejamento de como aproveitar de forma efetiva esse pouco material que foi obtido, né? Então, é isso que a gente tem que apontar, a dificuldade que a gente tem de obter material e esse pouco material ser preservado, a gente conseguir fazer o máximo possível com esse pouco material que foi extraído. Então, a gente fez um planejamento de como aproveitar esses 4 corpos de provas extraídos, de forma que a gente obtivesse o máximo de informações possíveis. Então, com eles foram feitas uma série de ensaios, recomposição do traço, a gente fez o MAV, massa específica, volume de vazios, e né, fez MEV, fez uma série... No concreto da cobertura foi também realizado um módulo de resistência ao módulo. Então, foram feitos uma série de ensaios, e que todos eles visavam a conhecer como é que esse concreto está, né? Como é que era esse concreto, para a gente saber como tratar. Pode seguir, Matheus, por favor. Então, aqui, a preparação de alguns corpos de prova para romper o concreto, né? A resistência à compressão. Então, o módulo da cidade que a gente tinha feito também. Esses ensaios de porosidade foram importantíssimos para a gente constatar, né? O que já várias vezes a gente lê na literatura. A região carbonatada, ela é menor porosidade do que a região não carbonatada. Então, a gente fez análise na porosimetria de intrusão de mercúrio do concreto carbonatado e não carbonatado, né? Então, essa seria a condição base para a gente desenvolver os outros trabalhos. O concreto, a gente não consegue reproduzir igualmente o concreto, mas alguns parâmetros para as continuidades das pesquisas a gente tinha que trabalhar. Então, quais foram esses parâmetros? Justamente o traço, né? Então, quando foi feita a recomposição do traço, a gente obteve um consumo de cimento de 400 kg de cimento por metro cúbico, com um traço de uma quantidade de cimento para 4 de agregados. Então, disso a gente tentou desenvolver um traço com uma argamassa, uma teor de argamassa semelhante ao que era utilizado à época, que foi uma quantidade de 50% de argamassa. Então, a gente saiu de um traço de 1 para 1,5, para 2,5 para 0,5. Não adotamos o uso de aditivos, justamente porque a época não era muito utilizado, apesar de terem recomendações na carta do Figueiredo e Ferraz, e principalmente para não interferir nas análises que a gente ia fazer dos produtos de aplicação de superfície, de proteção de superfície.
A microscopia eletrônica foi muito importante porque já trouxe indícios da presença da escória de alto forno. Então, outro fator que a gente usou como predominante foi o uso de cimento com escória, né? E tentou repetir os ensaios de massa específica, absorção de água e índice de vazios que foram executados no ensaio extraído do edifício da FAO e depois com os produtos aplicados. Pode passar, Matheus, por favor. Então, esses fatores foram predominantes e saíram no relatório recomendações de ações para proteção do concreto aparente. Entre eles, como a professora tinha comentado, fazer o monitoramento, fazer refazimento dos reparos, uma série deles nós vamos focar no proteção emergencial, que seria a superfície, que seria uma ação mais rápida. Então, uma das recomendações que saiu foi justamente a impregnação com inibidor de corrosão, de migração na superfície, realcalinizantes químicos, também para buscar a repassivação dessa armadura, e a aplicação de hidrofugantes com alto teor de sólidos, né, para proteger essa superfície. Só que trabalho isolado só com hidrofugante, às vezes a gente encontra esse trabalho deles associados, criando um sistema de proteção que a gente não sabe como se reage, principalmente no concreto, dessas condições de carbonatação que a gente tem. Pode passar, Matheus, por favor. Então, disso, o foco da pesquisa é ver se esses sistemas de proteção de superfície vão estar protegendo de forma efetiva o concreto, né? Fazendo com que ele seja minimamente invasivo, né? Que você não tenha aspectos de alteração dessa superfície, que ele não descaracterize a superfície com relação à cor, à textura, e preserve todo esse aspecto. Então, nosso objetivo é preservar, né? Nós temos 24% reparado e os outros, o tecido original de concreto, a gente quer preservar. Então, como preservar isso sem descaracterizar esse concreto que está lá? E dessa forma, a gente evitar que haja tentar minimizar esse efeito do processo de degradação que está ocorrendo no edifício da FAO, né? E aumentar essa vida desse patrimônio. Peço por gentileza para ir finalizando. Tá. Oi? Peço por gentileza para ir finalizando, mais 2 minutos. Matheus, por favor. Então, a gente está trabalhando com 2 campos de ação nos ensaios. Ensaios de campo e ensaios de laboratório, e tentar fazer um paralelo entre eles. Os ensaios de campo, a gente escolheu justamente aquele pilar 3 que a gente tinha comentado. Foi muito bem escolhido por conta de necessidade de ter um ponto de avaliação de potencial de corrosão. Então, a gente não queria, nem podia, fazer qualquer invasão no concreto da FAO. Então, lá, se você puder passar, Matheus, depois eu continuo. Então, a gente achou um ponto onde já estavam expostos um pequeno pedaço de armadura. Esse pontinho serviria para a gente fazer as avaliações de potencial de corrosão. Então, esse pilar foi extremamente limpo, com muito cuidado, somente com água, escovação, com escova de cerdas de nylon, com escovas de aço, vapor. Então, a gente aplicou vapor para tirar a sujidade, para tirar colônias biológicas que existiam nesse pilar. Fez uma pequena escarificação com mini retífica, só para permitir o contato, fazer leituras de potencial de corrosão. Então, foram feitas várias leituras antes da aplicação dos produtos, foram realizadas a aplicação dos produtos de forma isolada e associada, e estão sendo feitas as leituras após a aplicação do produto. Nós estamos fazendo esse acompanhamento. Isso são os ensaios que estão sendo realizados em campo, e a avaliação da permeabilidade com a aplicação desses produtos no concreto, com um tubo de Karsten. Pode passar, Matheus, por favor. Então, aí os equipamentos para a gente fazer as leituras da espessura de cobrimento da armadura. Um que foi importantíssimo, justamente a avaliação colorimétrica antes e após a aplicação dos produtos, umidade do ar, potencial de corrosão. Pode passar, Matheus. E aqui a gente vê uma análise colorimétrica realizada antes da aplicação do produto e após. Mas é importante a gente salientar que o concreto é um material que não apresenta uma cor uniforme. Então, ele mesmo, se a gente avaliando ele em vários pontos, já apresenta características de avaliação facilmente variável, né? Então, no mínimo que a gente tem que fazer são 13 pontos de avaliação. Nesses 13, a gente tem uma de variação colorimétrica já grande.
e isso se refletiu aparentemente também após a aplicação. Não é que o produto, mas o próprio concreto, se a gente vê aqui, ó, antes de aplicar uma pequena área de 8 por 8 centímetros, olha a variação cromática que a gente apresentou em relação, se a gente for ver dentro da mesma gama, após aplicar o produto, foi até menor, né? Então, isso é importante a gente observar. Então, pode seguir, Matheus. Então, isso foi realizado antes e após aplicar o produto, as leituras, o cárcere. E esse daqui é um outro elemento que a gente fez no campo e depois em laboratório, também para fazer um paralelo. Pode seguir. No laboratório, pode passar, por favor. No laboratório, como a gente comentou, o traço era a condição mínima, a situação de carbonatação, para daí sim a gente aplicar os produtos e fazer as avaliações de profundidade de penetração dos produtos, avaliar o potencial de corrosão, daí seria um corpus de prova com armadura, e, por fim, se eles tiveram alguma alteração nas propriedades do concreto e também na questão do... Pode ir passando. Nas propriedades e na microestrutura. Então, aqui alguns exemplos da avaliação do potencial de corrosão, que é um paralelo que a gente vai fazer com a análise de campo. Pode seguir. Aqui as avaliações colorimétricas de forma qualitativa no cromatógrafo gasoso, numa cromatografia gasosa, e aqui a gente fazendo métodos expeditos por aspersão semelhante com o que é feito com a fenolftaleína com outros produtos. Então, aqui a gente trabalhando com o inibidor, avaliando qual a profundidade. Então, de 0 a meio, você vê a concentração do inibidor maior do que nas outras profundidades. Aqui, aspergindo na superfície esse reagente colorimétrico. Pode seguir, Matheus, por favor. Professora Tatiana, eu peço que você finalize a apresentação, porque senão a gente vai extrapolar demais o tempo e a apresentação vai ser disponibilizada posteriormente, né? Com seu consentimento. Fechando aqui, a gente, no caso do inibidor do hidrofugante, a gente, com a aspersão de água, consegue identificar essa presença. Aqui, o uso de inibidor de alta teor de sólidos, você consegue ter a penetração dele por volta de 10 milímetros. Então, com isso, a gente consegue ter um panorama de como estão reagindo esses produtos na preservação do concreto. Peço desculpas, professor Dival, por... Não, pode ir para o final, né, de ter extrapolado o tempo, mas eu tentei mostrar o procedimento que a gente está fazendo para tentar proteger esse concreto aparente, né, esse tecido. Peço desculpas a todos. Não, imagina. Obrigado, professora. E só para dizer que esses beliscões feitos aí na FAUSP são de extrema importância para criar precedentes aí, né, no entendimento dessas questões intrínsecas do concreto armado. E achei também muito interessante esse cruzamento com outros estudos de caso de conservações positivas, né, para ver o que se aprende deles e o que se pode também implementar posteriormente. Bom, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Passamos então para o professor Fernando Diniz. Vou ler o mini currículo do professor, que não é tão mini, professor. Arquiteto pela Federal... Arquiteto pela Federal de Pernambuco, historiador pela Católica de Pernambuco, mestre em desenvolvimento urbano pela Federal de Pernambuco também, e em arquitetura pela University of Pennsylvania, e PhD em arquitetura pela University of Pennsylvania também. Atualmente, professor titular da Federal de Pernambuco, pesquisador nível 1D do CNPq e assessor ad hoc da CAPES, do CNPq, da FAPESP e do Arts and Humanities Research Council UK. Foi um dos fundadores do Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, CECI, tendo sido seu diretor-geral entre 2009 e 2011 e membro do conselho em outras ocasiões. Professor visitante na Fu Yen Catholic University, Taiwan, Universidade Técnica de Lisboa e na Universidade da Pensilvânia, ICROM Fellow e Samuel Kress Foundation Scholar. Foi eleito 2 vezes conselheiro federal por Pernambuco, no CAL Brasil, na gestão fundadora e na seguinte, coordenando a Comissão de Ensino e Formação e a Comissão de Relações Internacionais. Membro também da diretoria da ANPARC, ABEA, e membro da diretoria, nosso ex-coordenador geral aí do Documon Brasil. O professor Fernando vai falar então sobre o significado do concreto. Professor Fernando, contigo então a palavra. Obrigado. Obrigado. Deixa eu só ver
Certo, viu o tempo aqui. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar desse evento, agradecer a Caqui, a Rude Ivan, a toda a equipe, né, da mesa desse seminário. Infelizmente, não pude participar pela manhã, por causa de outro evento, e eu recebi o convite, eu relutei um pouco a aceitar o convite no começo, porque era para compor, né, uma mesa com especialistas em conservação do concreto. Né? Fiquei muito apreensivo, falei para aqui que achava que não era, mas ela insistiu, tudo bem, então eu vou trazer um pouco, um pouco da minha experiência trabalhando com concreto, mais pelo ponto de vista acadêmico, né? Meus interesses de pesquisas, eles têm uma interface, né, com a conservação, mas eu não tenho expertise alguma em conservação do concreto. Né? Mesmo assim, o que eu vou trazer aqui, eu acho que pode contribuir com algumas questões ao trazer novos problemas. Né? Vou tentar fazer um panorama do que foi a arquitetura em Pernambuco nos anos 70, o uso do concreto aparente nessa arquitetura. É um trabalho mais panorâmico, né? E, de fato, eu retomo algumas pesquisas que eu fiz entre 2007 e 2012, ou seja, mais de entre 10 e 15 anos atrás, de uma série de orientações que vieram nesse bojo. Né? Então, o que eu vou falar aqui está relacionando achados de dissertações de alunos e de TCCs também, como de Aristóteles Cantalice, Ana Holanda, Fernanda Hebster, que está aí presente, a Renata Caldas, né, Amanda Casé. Então, são vários trabalhos que eu tentar encontrar um meio de relacioná-los também, junto aos achados da pesquisa, e apontar para essa questão do concreto aparente, né, porque eu acredito que a manipulação do concreto, né, por parte dos arquitetos locais aqui em Pernambuco, por meio de variadas texturas, como agregado exposto, rustificadas, onduladas, né, com grandes contrastes entre superfícies ásperas e lisas, tudo isso se demonstra as enormes possibilidades expressivas do concreto. Né? E geralmente, na nossa historiografia, a gente dá muita ênfase, né, ao papel do concreto enquanto pelas suas possibilidades, né, estruturais, pelas grandes empenas, os grandes vãos e tudo, ou pela nova forma de vida que ele trouxe para as nossas residências, né? Essa coisa da escola paulista, um certo despojamento, uma nova forma de moral. O meu argumento é que as texturas são um componente fundamental, né, do concreto, foram fundamentais para esse edifício, elas conferem significância e elas merecem ser preservadas para gerações futuras. E isso, evidentemente, traz um desafio muito grande para os conservadores. E na nossa arquitetura, né, desculpa, está com um problema aqui no meu teclado, agora foi. A partir do pós-guerra, a gente vai ver uma série de experiências, né, que procuram expressar o concreto bruto como um material natural, moldado. Né? Regiano Legou fala sobre isso. É uma forma de expressão que traz, inclusive, as marcas da atividade humana, inclusive com todas as possibilidades de falhas e contingências. Né? Nick Bullock também fala o mesmo da arquitetura inglesa desse período, né? E na nossa arquitetura a gente vai ver que, de fato, era relativamente nova, né? Se estabelece aqui, tem a experiência do Luiz Nunes no começo, na década de 30, mas depois com Bossó, Amorim e Russo no começo da década de 50, mas eu acredito que a partir do finalzinho da década de 60, meados da década de 60 mais ou menos, a gente começa a ver uma nova expressão, né? Com o uso do concreto aparente, né? Tem que dizer, uma nova sensibilidade construtiva, né, que procurava expor diretamente os materiais. Então, isso foi fazendo um panorama muito rápido dessa arquitetura. Ela vai se manifestar em edifícios públicos, né, nesses pátios, nos elementos vazados, nos brises, nas fachadas também, nessas composições. Isso vai estar presente também em edifícios públicos, né, como eu falei, com os brises. Né, então, toda essa geração de arquitetos, né, que inclui Reginaldo Esteves, Frank Svensson, Marcos Domingues, né, Vital Pessoa de Mello, Sena Caldas Hipólito, Roberto Soares, Maurício Castro, né, tiveram obras muito significativas aqui. Os edifícios institucionais também, privados, mostram também essa atenção ao concreto exposto nesse momento, com esse jogo bem dramático dos volumes e tudo. Jerome Pontual, Vanecock Tinoco também teve uma inflexão com o brutalismo também. E eu acho que o concreto aparente aparece muito também na nossa arquitetura residencial dos anos 70.
de altura, né, que eu acho que são edifícios que exploraram muito, né, esse dinamismo, tentando romper a ideia do volume ortogonal e criar, geralmente, para criar essas reentrâncias, saliências, torções no volume, para aproveitar melhor as vistas ou captar melhor a ventilação. E o concreto vai ser sempre um elemento presente, né, em muitas experiências, somente marcando esses planos. Então, cada plano é sempre num material diferente, e o concreto é um material que é muito utilizado, né. As residências também a gente vai apresentar muito isso, eu falei, o Alexandre Castro Silva também, o Vital. Então, não são muitos exemplares, né? Geralmente o telhado inclinado ele é um elemento muito forte aqui na nossa arquitetura, mas a gente vai ver alguns experimentos, né, em que o concreto também aparece com muita força. O concreto também vai ser utilizado como um elemento quase que acoplado à estrutura dos edifícios para fazer com que eles tenham uma melhor ventilação, né, uma proteção solar. Além dos bris, a gente vê uma série de elementos como esses que Bossoi projetou na fábrica da Bombril, ou essas venezianas em concreto que aparecem também, além de aparecerem também em uma série de edifícios mais populares, podemos dizer assim, que não são projetados por arquitetos mesmo, muitas vezes. Ou também para se livrar das águas, ou para admitir luz, né? Então, o concreto é um elemento que aparece com muita frequência nessa arquitetura. Bom, então, desculpe, acho que eu voltei anterior. Eu ia entrar nisso ainda. Bom, então, essa nova sensibilidade, né, que surge aí, esse termo eu não gosto muito dele, mas talvez seja melhor exprima isso. Ela, segundo Rainer Banham, ela expressou o contraste, né, entre diferentes materiais, tanto de vedação, estruturais, né, e no pós-guerra a gente vê essas diferentes possibilidades de tratamento, né. Isso, Banham identificou uma questão ética, né, no detalhamento dos materiais, na edificação, que deveriam ser empregados de forma direta, sem revestimentos, sem falseamentos, né. É mesmo algo similar ao que Frampton fala na década de 90 e 95, aquele Studies on Tectonic Culture, né, fala desse resgate do fazer local, dos detalhes e tudo. Mas o tema do revestimento, eu acredito que ele vem de antes, ele tem uma longa história. A nossa arquitetura, ele está na bagagem, na origem da arquitetura moderna. Essa dimensão ética, quase que moral, de expressar diretamente, sem falseamentos, né, sem revestimentos e tudo. Então, isso está lá. John Ruskin falava, né, justamente da lâmpada da verdade, das mentiras arquitetônicas, e uma delas era a mentira ou a falsidade sobre as superfícies, né? Quando se pintam superfícies com objetivo de imitar outros materiais, que não sejam aqueles de que estão formados realmente, né, como pintar de mármore e madeira, ou a representação falsa de adorno sobre essas superfícies, né? Isso ocorre, isso é uma falsidade sobre as superfícies, ou tentar manipular, iludir, né? Como ele fala, geralmente, a arquitetura será mais nobre quanto mais evitar esses procedimentos falsos, né? Isso também está lá em Adolf Loss, retrocedendo menos no tempo. Ele justamente em Potemkin City fala que nós não devemos nos envergonhar de morar em um edifício feito de materiais que podemos pagar e de que nós não somos nobres, né? Então, como ele coloca logo depois, cada material possui sua própria linguagem formal e nenhum material pode querer tornar para si a forma de outro. Nenhum material permite a invasão em sua linguagem formal, né? Então, como ele colocava, deve-se evitar qualquer possibilidade de confusão. A madeira pode ser pintada de qualquer cor, né? Menos uma cor que simule a cor da própria madeira. Então, em síntese, eu acho que esses dois autores, eles pregavam uma honestidade, um trato no trato dos revestimentos dos materiais, que deveriam ter suas qualidades expostas e valorizadas, né? Então, isso eu acho que está na raiz da arquitetura moderna. E em Pernambuco a gente vai ver muito essa expressão por meio do trabalho com
a expressão do concreto, né? As formas e peças de concreto foram muito utilizadas, né, na época, para dar essa expressão ao concreto, né? De acordo com as entrevistas que a gente fez na época, uma com o Luiz Lacerda, ele dizia que muitos arquitetos desenhavam a textura do concreto diretamente na construção das formas. Isso era algo intencional, de acordo com a expressão que eles queriam para o edifício final, né? Então, essas texturas vinham também da literatura da época, dos livros da GG, né? Esse livro que foi traduzido, chegou aqui muito em espanhol, do Baixa de Heilen, que é sobre superfícies de concreto esqueci o título em espanhol, bom, mas depois a gente vê isso. Construções em hormigão visto, né? Então, esses... está aqui embaixo. Então, a gente vai ver isso de diversas formas na nossa arquitetura, né? Desenho, texturas, geralmente tábuas de segunda que eram emparelhadas, dispostas no mesmo sentido ou em sentido oposto. Isso foi muito utilizado, a gente vê isso na Caixa d'Água de Van Eyck Tinoco, na própria residência do Lacerda, Geraldo Santana. Algumas eram mais lisas, particularmente aqueles usos mais, podemos dizer, institucionais, né, como a sede do Bandep, um banco oficial da época, ou a sede da companhia, da Federação das Empresas de Pernambuco, em que a gente vai ver esse trabalho também, em que enfatiza, sobretudo, a questão, a separação entre viga e revestimento, que é o que é a viga, o que é estrutura e o que não é estrutural. A gente também vai ver isso em diversas formas de expressão desse material, das juntas, nas texturas. Aqui também, Glauco Campelo, ou a mesma coisa aqui com Roberto Soares no edifício Aquarela. Nós estamos vendo apenas alguns, né? Aqui Tazamona e Oba, que de fato não são daqui de Pernambuco. Bom, e também outros revestimentos, desculpem. Desculpem aqui. A gente vai ver muito isso também em outros tipos de revestimentos, né, como aqui em Boçó, que ele vai utilizar uma estrutura, uma telha de cimentamento como parte, né, para dar essa textura no concreto, ou aqui também no caso do edifício do Michelangelo, todos em 69, é quando se inicia justamente essa produção, né? E também há toda uma busca também de incursões mais pessoais, né, mais ligadas a uma postura mais artística mesmo, que muitas vezes, por falta de orçamento na obra, eram feitas pelos próprios arquitetos, como Vital Pessoa de Mello, que fez muito, né, e Reginaldo Esteves também. Esses arquitetos, Van den Kock, Reginaldo Esteves, Vital, também tinha uma prática artística paralela, né? E a gente vê isso muitas vezes que podem passar despercebido, né, para um observador menos atento, né, mas existia também uma expressão artística advinda do próprio concreto, né? Há também um cuidado muito grande, né, com a questão do detalhe, da justaposição dos materiais. Banham também falava sobre isso. Gregotti e Frascati, nos anos 80, ressaltaram muito isso, né, da questão do detalhe, de ver o todo da arquitetura por meio do detalhe. E na arquitetura em Pernambuco, nesse período, a gente havia muita atenção ao detalhe e ao encontro dos planos. Sempre havia um recorte, um friso, uma saliência, e que denotava justamente e expressava esses diferentes materiais. Então, aqui esses exemplos seriam muitos, a gente poderia trabalhar muito essa questão dos detalhes, dessa justaposição, que foi muito evidenciada pelos arquitetos da época, assim como Ana Lúcia Barros e Sueli Jucá, nesse edifício, né, que ficava a 2 quadras aqui, mas que foi, infelizmente, demolido. Então, a gente também vai ver Vital Pessoa de Mello, como nesse edifício de 72, o Saara, como ele vai tratar esses frisos, esses elementos, a marcação das áreas, inclusive internas dos apartamentos, como elas se manifestam lá fora, e o concreto é um elemento que marca isso, e tudo com essas passagens de ar que são muito importantes para o nosso clima. Mais alguns exemplares, né, desse edifício, e também a obra de Anquises Azevedo, esse painel também de concreto. Então, o concreto é um elemento presente nos anos 70 de uma forma muito evidente, né? Esse edifício também passou por um processo de
reforma, basicamente, né, da fachada e modernização, mas trocaram essas pastilhas que eram belíssimas em relação ao concreto e apenas pintaram, né? Mas esses elementos precisam de manutenção, e a tendência é que, geralmente, em edifícios privados, eles queiram se ver livres do problema e revistam tudo com cerâmica. Então, esse jogo de placas, que, como eu falei, ele precisa de uma certa atenção para a gente perceber isso, que existe uma intenção compositiva por trás disso, né? Bom, e eu trouxe apenas como um exemplo, assim, 2 exemplos mais interessantes, assim, que a gente pode explorar um pouco mais para finalizar. Minha fala, acho que vai ser bem breve. O fórum que vocês conhecem bem, o fórum de Teresina, de Bossói, Janete Costa e Gilson Gonçalves, 71, 72, né? Ele foi terminado em 72, se não me engano. Ele trabalhava muito isso, que acho que uma das premissas da arquitetura é essa adequada relação com o lugar, como o Bossói falava, né? E isso no Piauí foi escolhido, né, também visando a economia, a rapidez da construção e essa adaptação às condições locais. Bossói deu preferência aos materiais e às técnicas existentes no lugar. Então, o edifício é basicamente concreto, tijolo aparente, né, e o seixo rolado, né, da região, que foi incorporado dentro do concreto dos pisos, né. Então, nesse edifício, o material, o concreto, ele é predominante, e ele admite diferentes visadas. À medida que nós nos aproximamos do edifício, né, a gente vai ver que o concreto vai adquirindo mais uma expressão. Visto de longe, né, parecem coisas mais uniformes. Quando a gente vai chegando mais perto, a gente vai vendo essas linhas, essas contraposições, né, no sentido dos brises, das lajes, né, das formas, né, tudo isso tem uma expressão, né. Quando chegamos mais perto, essa uniformidade vai desaparecendo e a gente vai vendo as ranhuras, as imperfeições, né, infelizmente a luz dá para a gente perceber os seixos que estão presentes, e sempre a questão do detalhe, né, e do saque entre os materiais, né. Então, por isso que eu acho que quando vai chegando mais perto, a gente vai vendo as marcas de pregos, parafusos de fixação, farpas, né, esses percalços do processo construtivo que não deviam ser mascarados, né. Pelo contrário, né, tudo devia ser demonstrado. Então, o concreto, ele continua como um protagonista quando a gente adentra o edifício, né. Então, essas linhas, isso é fundamental para a gente compreender a significância desse edifício, né. E, por fim, o caso, né, de Vital Pessoa de Melo, na sua residência de 68, né, ele vai adaptar uma outra solução, né, que ele vai ver, sobretudo nos livros, né. Eu falei dos livros da GG que chegavam, então os livros de Paul Rudolph, Márcio Breuer, Kenzo Tang, né, aquele do concreto que eu mencionei um pouco, a obra tardia do Le Corbusier, tudo isso foi uma referência fundamental para todos eles. Pelo menos isso é o que a gente via nas entrevistas, e esses livros estavam sempre presentes, né, nas estantes ainda. Então, enquanto nessa casa aqui, eu acho que ela está voltada para o poente, ela é marcada, ela é muito fechada por esse lado, é bem interessante, ela se fecha para a rua, mas de uma maneira muito respeitosa, e ela vai ter uma clara referência que eles vão ter alguns precedentes em Pernambuco, como o Bancip de Vital de Bossói, alguns anos antes, e a gente viu isso também na mesma época acontecendo, né, com a Escola de Arquitetura de Yale, né, de Paul Rudolph, né, que ele justamente retirava as formas antes do término do processo de cura, né, o concreto já adensado, e faziam esses acabamentos com máquinas ou a marreta, não sei bem se era com alguma máquina ou realmente a marreta mesmo. E essa solução também foi feita aqui em Recife, né, mas aqui já com jatos d'água, né, depois que eles tiraram o molde de forma precoce e jogavam jatos d'água para deixar esse agregado à vista, né. Então, por isso que a gente vê essas diferentes texturas, né, e entender como essa arquitetura se manifesta por meio das suas texturas. Cada um tem um sentido, né, se a gente for ver justamente a quantidade de superfícies que são trabalhadas aqui, a gente observando isso como um objeto, né? A gente vai ver a alvenaria lisa, a rugosa, o concreto, a laje, então a madeira também, tudo essas cores todas, elas vêm dos próprios materiais, né? Bom, então,
O que eu queria mostrar justamente é que esses arquitetos atuantes em Pernambuco, eles trabalharam muito, exaustivamente, o desenvolvimento de texturas das mais variadas, né, em relação ao concreto. A justaposição de materiais também, isso foi algo muito explorado. Eles trabalhavam muitas reentrâncias, saliência, destaques volumétricos também, além de valorizarem diversos componentes da construção, brises, pérgolas, gárgulas, cobogóis, volumes de circulação vertical, caixas d'água, tudo. E eu acho que essas obras elas podem contribuir para a gente ter um entendimento mais amplo da arquitetura brutalista, demonstrar como esses arquitetos exploraram os limites, as potencialidades de uma região que ainda era carente em termos construtivos e tudo, e que mostram, como eu falei, essa diversidade da arquitetura desse período, da importância de conservar essas texturas. Elas detêm parte significativa da significância, desculpem, uma parte importante da significância desses edifícios, né? E isso, evidentemente, tem implicações para a conservação, né, que é um desafio que eu também não sei como mexer, e deixo para os meus colegas de mesa. Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando, pela fala também esclarecedora. Me lembrou uma fala do Berlage, onde ele falava sobre a sinceridade dos materiais, né? Eu acho que esses arquitetos que a gente está vendo e seus produtos, né, essa conservação toda, fala muito disso, né? Onde não se pode sacrificar a honestidade dos materiais em benefício da aparência, né? Eu acho que todos esses edifícios deixam muito transparentes essa ideia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela participação, pelas excelentes falas esclarecedoras, incentivadoras, provocadoras. Eu acho que vai abrir muito precedente para novos encontros e outros trabalhos nesse sentido. Já que a gente avançou bastante no tempo, vamos passar então para as perguntas. Algumas pessoas, o professor Hugo levantou a mão, mas a gente vai fazer na sequência, como o pessoal foi colocando no chat, tá? E antes de iniciar as perguntas, como tesoureiro do Docomomo Brasil, eu quero convidar a todos que ainda não estão afiliados ao Docomomo para a gente reforçar a nossa rede, né, de colaboradores, para continuar nessa troca tão bonita aí de ideias, de trabalhos, em que todos ganham, principalmente o patrimônio moderno. Bom, então a gente começa com uma pergunta da Juliana Santa Cruz, se eu não estou enganado. Qual foi a técnica usada para a definição, composição do concreto? Depois a Juliana Cardoso Neri pergunta, esse material foi publicado? Então, o trabalho ainda não foi publicado, nós estamos em fase de finalização de alguns ensaios ainda, né, para defesa da minha tese, e a reconstituição do traço, ele foi executado, na verdade, em fase anterior, junto com o projeto Goethe, realizado no IPT, né, com procedimentos elaborados pelo IPT, e de lá nós obtivemos os traços. Mas assim que publicado, nesse ano espero estar entregando a tese, a gente passa para vocês, né, os conhecimentos que a gente adquiriu. Juliana, uma bem específica, quantas amostras foram usadas na porosimetria? Então, 2 amostras da área carbonatada e área não carbonatada, de cada uma das empenas. Isso lá das fachadas. E agora nós estamos fazendo os mesmos procedimentos com o concreto aplicado aos produtos de proteção de superfície. Está em fase de análise do laboratório também. Duas amostras para cada um dos materiais de proteção de superfície, para ver como que se alterou alguma coisa, a questão da porosidade, do concreto. Está em fase de análise no laboratório. Obrigado. Professor, só um minutinho, poderia fazer uma pergunta? É porque, assim, a amostra de porosimetria de 2 áreas apenas, porque o ensaio é muito pequeno, né? Então, assim, nesse caso, não poderia nem ser levado em consideração tão pouco para você trabalhar com esse quantitativo. Sim. O ensaio de porosimetria já é um ensaio que ele já, do ponto de vista da engenharia, ele já tem alguns questionamentos sobre a eficácia dele. Sim. E aí, se vocês fizeram, por exemplo, um ensaio de capilaridade, porque pelo menos daria o quantitativo dessa capilaridade, talvez seria mais eficiente.
Então, nós fizemos a capilaridade agora, porque a gente não tinha amostra suficiente para fazer a capilaridade do material original. Então, o que a gente conseguiu foi extrair amostras para fazer a porosimetria, e o que saiu de evidência lá, justamente, a confirmação da área carbonatada com menor porosidade do que a área não carbonatada. Isso, para nós, foi fundamental. E na reprodução do concreto, a gente conseguiu ficar com uma porosidade próxima da região carbonatada que a gente tinha. Então, serviu de um pré-parâmetro, vamos dizer assim, né? E agora a gente está fazendo as análises em todos os produtos de proteção de superfície que estão sendo aplicados para ver se há alguma... Ai, quero muito ler seu trabalho. E, assim, uma questão que eu fiquei na dúvida também, rapidinho, professor, é a questão da pátina, né? Porque o concreto, ele tem uma vivência, ou seja, ele passou por etapas de intemperismo. Então, o concreto que tem uma intervenção, para ele ter a mesma resistência mecânica, ele não vai ter a mesma pátina. E aí vai ficar essa dualidade, porque você pode ter um concreto, né, que ele vai ter essa resistência, ele vai trabalhar de forma estrutural, mas ele nunca vai ter a mesma aparência, que eu estou falando assim. Então, não dá para a gente recompor o concreto que era. A gente tentou pegar alguns parâmetros, né, que a gente imaginou que seriam fundamentais. Só para vocês terem ideia, que eu esqueci de comentar, o concreto extraído lá das empenas, lembra que em projeto era 32 MPAs previstos, na extração dos testemunhos deu uma média de 38 MPAs concreto extraído. É por tendência do concreto, dependendo do concreto, como o embrião, né, do cimento Portland, ele era maior, então a tendência dele é aumentar a resistência mecânica com o passar do tempo. Vamos adiante. Fantástico, valeu muito seu trabalho. Juliana, Tatiana, pede para que você disponibilize sua apresentação, aí fica a teu critério. Não, já está, pode disponibilizar, já está com a equipe do Comomo. Obrigado. A reconstituição do traço foi realizada em que laboratório? No IPT, como eu respondi. IPT, perfeito. Então, seguindo as questões... já foi finalizado, publicado, já falaste também, né? Vamos lá, que maravilha. Experiência. Aqui tem uma pergunta longa. Professora Tatiana, boa tarde. Sou arquiteto do ETU, UFRJ, estou buscando soluções para recuperar um painel de cobogós bastante deteriorado e nunca restaurado, desde a sua inauguração em 53. As peças cerâmicas sofreram ainda mais degradação pela proximidade com o mar e vias expressas. O que sugeriria para recuperar as peças em condição de serem mantidas, que produtos aplicar, e nas peças que precisariam ser refeitas devido à perda, réplicas, hidrofugantes? Agradeço de antemão. Então, Renato... Boa tarde, professor. Renato, então, o que eu sinto, primeiramente que é cerâmica, não foi estudo do meu trabalho, mas pelo que eu sinto, os agravantes são outros. Tem cloreto, né, porque é uma região de mar, perfeito. E eu entendo que só o hidrofugante talvez não seja resultado, talvez seja necessário também ser aplicado o inibidor de corrosão, mas é necessário, antes de qualquer coisa, fazer uma inspeção mais detalhada, ver o estágio que está, se tem que estar sendo refeito, alguns pontos. Então, mas não acho, né? A princípio, eu entendo que só hidrofugante talvez não seja suficiente, porque você tem que cessar esse processo de corrosão, que o cloreto é muito mais agressivo do que a carbonatação, que é o caso do meu estudo. Entendi. O meu é focado na carbonatação, então eu te recomendo fazer estudos mais aprofundados com corrosão com cloretos, que eu não me aprofundei nesses casos. Tá ok, obrigado. Tá? Não vou tomar mais o seu tempo, não sei que a gente está apertado. A Juliana Neri gostaria de complementar a pergunta, imagino que da Juliana Santa Cruz, para a professora Tatiana e Juliana Neri. Mas o Hugo está na minha frente. Tu falaste depois, então tá. Então, desculpa. Professor Hugo, então, por gentileza. Oi, boa tarde. Boa tarde. O Fernando trouxe uma leitura muito interessante sobre a questão do concreto como linguagem, concreto aparente, brutalismo, enfim, que nome, a gente pode dar muitos nomes. E nesta mesa que se fala de recuperação de concreto, não só na superfície, como na sua estrutura, eu acho que a Wanda falou uma palavra, e na verdade todo mundo usa, mas enfim, o prédio envelheceu, a estrutura envelheceu. E se usa uma palavra que a gente toma emprestado da medicina, né? Patologia. Patologia do concreto. Aproveitando que a Juliana Santa Cruz falou de pátina, Fernando, existe uma frase, eu até estou buscando, que se atribui ao Le Corbusier,
que o concreto aparente é como uma pedra. Uma pedra que, tal como uma pedra, com o tempo ela ganha uma pátina e uma nobreza que o tempo atribui ao material. Eu nunca mais encontrei essa. Eu li em algum lugar, não achei essa referência. Mas quando se fala de pátina, e a Juliana Santa Cruz mencionou a questão da pátina, é claro que o concreto tem a ver com essa questão da superfície, como também recentemente houve nos Estados Unidos uma exposição chamada Liquid Stone, o concreto como uma pedra líquida. Olha, eu acho que essa questão da pátina tem a ver com a linguagem, e eu fico um pouco em dúvida se, por uma questão de linguagem que o arquiteto estabelece para o seu acabamento, e, claro, numa visão muito poética, eu diria nada em termos de manutenção, né? Se é preciso entender e fazer essas intervenções no concreto aparente, compreendendo o espírito da pátina que o arquiteto... Até porque, dentro do que a Wanda colocou, do prédio envelhecer, e a pátina é parte do envelhecimento, vamos dizer, eu vou contar uma história. Eu entrei na FAO em 1975, meu primeiro ano de escola foi em 1975, portanto, 6 anos da inauguração do edifício. A minha turma fazia uma brincadeira, porque quando a gente chegou lá, a gente percebeu, no último piso, naquele último plano, uma porção não, havia um bem legal, uma estalactite e uma estalagmite, descendo da viga, ou, enfim, daquela grelha. O que é isso? Então, estava vendo todo um problema, vamos dizer, de patologia, num prédio que tinha 6 anos de idade. Então, o prédio da FAO nasceu velho, ele não envelheceu. Ele nasceu velho, então. Nasceu com problema, e se diria, então, como se disse, como se faz muito, talvez uma metáfora, né? Que a arquitetura moderna hoje pode ser considerada uma ruína moderna, porque ela nasceu velha, porque nasceu com vários problemas que não se conhecia, ou se desconhecia enquanto, vamos chamar hoje, patologias do material. Então, são ruínas modernas. Então, esta questão do acabamento que gera pátina com o tempo, esta rusticidade que o Fernando nos trouxe, tem muito a ver com uma questão de linguagem, que, claro, que gera problemas de manutenção. Mas a pura técnica, claro, vamos encontrar os hidrofugantes, vamos passar silicone, vamos passar produtos químicos para preservar o concreto? Podemos, claro, porque há patologias que estão estragando o concreto, a presença da água. Todavia, dentro do que o Fernando trouxe, onde fica a linguagem da arquitetura moderna e as intenções na dimensão estética, que, obviamente, em certas condições, entra em choque com a questão da preservação. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Hugo. Vamos adiante. Pergunta para a Wanda e Tatiana. Os planos de conservação do patrimônio moderno das IES, como UNB e FAUSP, têm dialogado com o IPHAN, que também está desenvolvendo esse trabalho? Não há um diálogo não com o IPHAN, no sentido de que no parque edificado da UNB existe uma única edificação sob proteção, que é a Casa de Niemeyer. E os outros edifícios, existem edifícios icônicos, né, como o próprio ICC e outras obras relevantes ali dentro da UNB, mas elas não têm nenhum instrumento de proteção em relação ao IPHAN. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo exatamente isso, caracterizando não só as edificações dos anos 60, mas também as edificações dos anos 70 e as edificações recentes, porque a gente entende que, como patrimônio público, a gente tem esse interesse nos edifícios de interesse cultural, mas que também a gente tem todo um estoque edificado que vai envelhecer e também vai adquirir valor, né, e que merece, portanto, ser contemplado na sua manutenção e conservação. E isso tudo como
regido, vamos dizer assim, né, por um único instrumento administrativo, ou seja, tudo isso acaba chegando num patamar de decisão, num nível de decisão, que é nível de reitoria e decanatos. Então, é preciso fazer uma leitura de todo esse patrimônio para poder compreender como ele se caracteriza, não só lá dos anos 60, 70, 80, mas também os mais recentes. Então, respondendo objetivamente, não há nenhuma conversação com o IPHAN. Obrigado. Professora Tatiana, quer comentar algo? Então, eu, no caso, não participei diretamente do processo de elaboração do plano de conservação. Quem era responsável era a professora Cláudia. Eu entrei no processo, mas eu não fiz parte do documento. O que a gente tem, a professora Ercília pediu, nós já disponibilizei o link do nosso relatório de conservação, mas, que eu saiba, não tem essa conversa com o IPHAN, não. Pode ser que eu esteja errado, a professora Cláudia, depois qualquer coisa me corrige. Obrigado, Tatiana. Eu passo, então, ao professor Fernando para finalizar, que o professor Hugo mencionou o professor Fernando. Eu queria e aí, então, a gente vai... a pergunta que eu... Pode então, primeiro. Pode. Não, bem, eu me sinto bastante contemplado pela fala de Hugo, né? E eu acho que Fernando traz coisas muito importantes que a gente precisa aprender a dialogar exatamente com esse campo técnico. Né? Então, aí a minha pergunta para a Tatiana é como é que entra no debate, ou se não entra no debate, na hora que vocês estão fazendo a avaliação, por exemplo, da distinguibilidade do produto, como é que ele impacta, né? E como é que é essa ação desses valores e atributos da arquitetura, né? Dessa arquitetura do concreto aparente, né? Você deu um exemplo de um caso que a arquiteta concordou em pintar, ok, né? E aí entra no problema que o Fernando levantou, né, trazido pelo Luz, né? Você pinta de qualquer cor, menos da cor da madeira, ou então, concreto, você pinta de qualquer cor, menos do pistache, e aí tem um problema enorme aí, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa amadurecer no diálogo dentro do Docomomo, né? Essa preservação técnica, que ela vai fundo no estudo tecnológico, no problema, né, da ação dos elementos, porque eu entendo que a pátina e a degradação no concreto aparente, eles são uma linha muito tênue e é muito difícil, né, lidar com isso, né? Assim, aonde acaba a pátina e aonde começa uma degradação patológica. Então, eu acho que aí é que a gente precisa avançar nesse diálogo entre, né, e aí vou me colocar aí mais do lado de Fernando, né? Desse olhar da expressão, do atributo, do valor da leitura arquitetônica, com o lado tecnológico mesmo. Eu acho que a gente precisa dialogar demais para a gente achar um ponto em comum. Eu entendo por que não furou a parede da USP toda, né? Assim, eu sei que precisa de um monte de prova, mas você furar aquilo tudo, depois recompor tudo isso, e aí vira um problema maior ainda que já está lá, né? Já está lá, aquele quadradinho que parece Minecraft, que é o horror. Eu sugiro, obrigado, Juliana, eu sugiro que depois, se continua na outra mesa, perdão, pessoal, que tem tempo e a gente já estourou demais. Professor Fernando, o senhor encerra... Falar, né? O senhor encerra respondendo o professor Hugo. Depois, na outra mesa, também vai ser continuado com o mesmo tema. Certo. Eu vou ser bem breve, eu fiquei muito curioso sobre essa citação do Le Corbusier, nunca tinha visto. Eu acho que também Juliana complementou bem, né? Eu acho que na arquitetura moderna o concreto é visto como material inabalável e visto como uma vanguarda, e essa fronteira realmente entre o dano e a pátina é muito tênue no concreto. Na arquitetura da pedra, a gente gosta da pátina como algo que nobrifica, que enobrece o edifício, né? Que lhe dá mais valor. No caso do concreto, não. Ele é visto como uma mancha, como uma degradação, assim como na maioria dos materiais modernos. Eu acho que, primeiro, há um processo de reeducação que a gente tem que entender que os materiais envelhecem, nós temos que aprender isso, né? Incorporar isso. E porque alguns desses edifícios, eu estava pensando, eu visitei há um pouco antes da pandemia os edifícios de Carlos Scarpa, né? Revisitei depois de 20 ou 30 anos, foi uma experiência magnífica, e vi como a pátina cai bem em seus edifícios, né? Parece que ele já projetou pensando que os edifícios iriam envelhecer, né? Álvaro Siza, eu sinto algo similar a tudo, mas eu não conseguiria ver um edifício tadauando com isso, né? Com essa, então, com essa pátina.
E aqui em Recife, o que aconteceu foi justamente isso. Já no começo dos anos 80, quando esse concreto começou a já mostrar, né, sinais de sujeira, degradação, começaram a cobrir com cerâmicas e a indústria passou realmente a não fazer, com a chegada das cerâmicas coloridas e tal, no começo dos anos 80, e o concreto simplesmente desapareceu, né, como uma expressão dos edifícios. Desculpem, me extendi. Obrigado, professor Fernando. Pessoal, agradeço a todos. Um debate que a gente poderia ficar dias aqui conversando e trocando ideias, muito rico e muito importante aí para todos. Aqui, então, eu passo agora para outra mesa,